na noite de hoje, trazer uma pequena reflexão do Livro dos Espíritos com a questão 114. O livro é o segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 1, Progressão dos Espíritos. A questão é que Kardec faz aos espíritos: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou eles mesmos procuram melhorar-se? Então Kardec quer saber se aquele ser que foi criado por Deus, uns nascem bons e outros nascem não tão bons assim, ou maus, desde a criação. E eles mesmos procuram melhorar-se, quer dizer, eles têm um impulso, uma motivação. Então os espíritos respondem: são os próprios espíritos que melhoram. Melhorando, passam de uma ordem inferior a uma mais elevada. Então, todos nós sentimos esse impulso da lei natural de Deus, que é procurar nos melhorar. Até o espírito mais maledicente, mais malvado que seja, uma hora ele tem o despertar dele para a melhoria. E é através da renovação que a gente melhora. Renovação moral, renovação espiritual. Por quê? Ninguém consegue ficar tanto tempo nas trevas. Chega uma hora que a pessoa vai buscar algo mais, vai buscar as respostas, e é nesse momento que ela procura entender que ela terá de fazer coisas diferentes, ou melhor, melhorar a si mesmo para obter resultados diferentes, já que até aquele instante todos os resultados na sua vida não estão sendo satisfatórios, não estão preenchendo aquele vazio dentro de si. Mas então Kardec não diz aqui, os espíritos não dizem aqui então que nascemos maus ou outros nascemos bons. Simplesmente tem essa escala dos que aqueles que procuram sim melhorar, e outros que prorrogam, acreditando que o que fazem não é o mal, nem sim pela pura ignorância, assim como todos nós somos feitos simples e ignorantes. A opção da pessoa, da criatura, a se manter na ignorância é que às vezes causa e gera a maldade, porque ela não está sabendo que ela está fazendo errado, que ela está indo contra as leis de Deus. No fundinho, no íntimo até sabe, mas a ignorância cobre os olhos do ser. Então ele passa a achar que ele está fazendo algo normal. Assim como um serial killer, né, que ceifa várias vidas, para nós é um absurdo, é o mal latente dentro da criatura. Mas para ele que está fazendo, na grande maioria das vezes, na verdade dele ou na ignorância dele, ele está fazendo o que é certo, uma coisa boa, uma coisa normal para ele. E até mesmo estes irmãos um dia hão de se despertar e vão procurar a melhoria. Daí assim, passando de a ordem inferior, de espírito inferior, a uma ordem um pouquinho mais elevada, e assim vai acontecendo. E o que acontece, e que aconteceu com todos nós, que vai acontecer. Por quê? Todos nós ainda não somos perfeitos, precisamos combater ainda
né? Os males contidos dentro do nosso íntimo. Nós procuramos batalhar conquistas para a humanidade, melhorias para facilitar a vida da humanidade, nossa também, claro, coisas materiais, progresso, vamos dizer assim, progresso. Todos nós procuramos de uma maneira ou de outra colaborar. Só que a grande diferença que irá fazer ao nosso favor são os bens morais que adquirimos. Bens morais. E para isso, para adquirir esses bens que a traça não corrói, nem os ladrões roubam, nós precisamos de renovação espiritual. Mudar alguns velhos conceitos que temos dentro de nós, velhas opiniões, e aplicar sempre o Evangelho em nossas vidas. A gente pode dizer, mas Marcelo, eu já estudo e aplico o Evangelho há tantos anos. Eu mesmo, eu estudo há mais de 10 anos o Evangelho. Sou espírita há mais de 20. Mas a cada abertura do Evangelho que eu, dentro do meu lar, para fazer as nossas reuniões do culto do Evangelho no lar, eu enxergo de uma maneira diferente a mesma lição. Por quê? A cada instante, quando a gente se abre, não estou dizendo que eu estou alcançando alguma coisa, não, é só exemplificando. Quando a gente se abre para os ensinamentos do Cristo, cada versículo é um estudo, e cada vez nós enxergamos de uma maneira diferente, entendemos de uma maneira diferente, o mesmo estudo, o mesmo versículo. Nós temos as grandes obras, André Luiz, de Emmanuel, e às vezes o mesmo estudo feito hoje e daqui a 5 anos, nós enxergamos de uma maneira diferente, se estivermos com o coração aberto para aprender, renovando. Assim como as células do nosso corpo necessitam se renovar, nós também necessitamos a renovação interior, nossa renovação íntima. Nós estamos aqui na Terra exatamente para isso, para progredir, aprender e progredir. Mas exige um esforço constante da aplicação do Evangelho, através de autoeducação, deitarmos todas as vezes, fazendo nossas orações e relembrarmos as atitudes do dia, o que eu fiz, ou o que eu deixei de fazer. Santo Agostinho nos recomendou. Então, às vezes, queremos introduzir novos ensinamentos, ler novos livros, conhecer mais cultos religiosos, assistir mais palestras na internet, mas esquecemos do mais importante, que é a nossa renovação, a nossa maneira de enxergar a vida. Jesus nos disse uma vez: não adianta costurar pano novo em vestimenta velha, ela rasga. Então nós temos que mudar essa roupagem, mudar alguns sentimentos, algumas formas de pensar, abrir nosso coração, enxergar o que o Evangelho, o que Jesus quer nos dizer.
Como eu acabei de dizer, cada hora a gente entende de uma maneira diferente. O homem novo, a gente tem que deixar ele trabalhar com as novas ideias, para calar um pouco o homem velho, conservador. Tudo depende de atitude, e atitude nossa, atitude nossa. O mundo vai continuar progredindo, o planeta Terra vai continuar progredindo, e nós temos a obrigação de acompanhar esse processo evolutivo, senão nós vamos ficar para trás. Quem conhece alguém que alguns anos atrás falava: esse celular, não vou usar celular não, para que eu vou celular? Hoje você vê a mesma pessoa, ela está até no WhatsApp, Facebook, através do mesmo celular, né? Não podemos resistir a essa renovação do mundo. Não podemos resistir, porque aí nós estamos atrasando a nós mesmos, deixando o homem velho gritar dentro de nossos corações, falando: não vai mudar nada não, continua do jeito que está, sentando na nossa cadeira de acomodação. Não nos é aconselhável ficarmos parados. Só que a nossa mudança não é a mudança material, é a nossa mudança espiritual, nossa renovação espiritual. E isso assim, mudando por dentro, a gente exterioriza essa mudança. Não precisa nem a gente falar para as pessoas. Você vai emanar a mudança. Então, questão 114 do Livro dos Espíritos: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou eles mesmos procuram melhorar-se? Resposta: são os próprios espíritos que melhoram. Melhorando, passam de uma ordem inferior a uma mais elevada. Do Evangelho Caminho, Verdade e Vida, tem um estudo aqui do nosso querido irmão Emmanuel, psicografado pelas mãos de Chico Xavier, a lição 18, que diz sobre purificação íntima, sobre uma lição feita sobre um versículo do Evangelho de Tiago. Um versículo do Evangelho de Tiago. Está no capítulo 4, versículo 8. Eu estou destacando isso para a gente ter uma ideia de quão grande, quantos ensinamentos existem dentro do Evangelho e nós achamos que sabemos alguma coisa. Um versículo do Novo Testamento, surge um estudo nas mãos de benfeitores espirituais, como o nosso querido irmão Emmanuel. Então Tiago anotou, palavras de Jesus: alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Então ele começa: cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam. Todos nós temos a nossa máscara, a nossa aparência na sociedade. Vida exterior. E também temos a vida íntima, pela qual somente Ele próprio,
nós mesmos poderemos fornecer o testemunho. Conhece-te a ti mesmo. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus, e todas as expressões exteriores guarda aí os seus fundamentos. Quem nunca ouviu falar, nós damos aquilo que temos dentro de nossos corações, dentro de nós. Então, tirando um pouco esse verniz que todos nós possuímos, quantas e quantas vezes procuramos demonstrar aquilo que ainda desejamos, mas não alcançamos. E isso é o exterior. Mas no momento de dificuldade, no momento de aperto, daí surge as expressões externas, refletindo o nosso íntimo. Como ele diz mesmo aqui, bons ou maus, todos nós temos. Não somos maus por inteiros, mas também ainda não conseguimos alcançar o bem totalizando o nosso íntimo. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação, necessitadas de melhoramentos, graves, muito graves deficiências. Todos nós sabemos, no íntimo sabemos, e é para isso que existe essa renovação, para a gente combater exatamente isso. O que nós sabemos, o que nós identificamos. Existem também aqueles que não identificamos ainda, mas que um dia iremos enxergar. Como eu disse no começo do estudo, às vezes estão fazendo alguma coisa de mal e achando que estão fazendo bem. Pode ser coisa pequena, uma palavra, um gesto, né? Mas que magoa, que fere alguém. E nós não nos percebemos. Está aí a necessidade dessa renovação. Enxergar a si mesmo e retificar, claro, nossas deficiências. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. De fato, será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. É simples, falar é fácil. Vir aqui, meus irmãos, embora muitos achem que não, é fácil vir aqui falar. É muito fácil. Verbalizar, fazer os outros acreditarem, né? Que eu estou fazendo tudinho aquilo que eu estou falando. E não é assim. A gente se esforça, é claro, mas não chegamos ainda nesse patamar. Então, algumas religiões, com todo respeito, ainda os irmãos acreditam que você fazendo o mínimo do mínimo, você vai conseguir se melhorar, indo à igreja, ou indo a um templo religioso, enfim, aceitar, né, as exigências do que aquela determinada religião ou doutrina exige.
você está, vamos dizer assim, salvo, ou elevado, ou purificado. Ele nos adverte aqui. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. Então é muito mais. Se purificar, se renovar, é muito mais do que ler um livro. Fraternidade, ser uma pessoa fraterna, sacrificar-se. Quantos de nós está disposto a sacrificar nosso tempo? Nosso tempo. Não estamos falando de dinheiro, estamos falando de tempo. Sacrificar nosso tempo para o próximo. Disciplinar, autodisciplina, pensamento, coração, sentimento, boca, falar, no que falamos. Por isso que ele adverte, não é tão simples quanto parece. O apóstolo Tiago, que é o título do estudo, né? Entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava os discípulos a limpassem as mãos. Discípulos, nós, né, dona Zé? Ele entendia, porque Tiago também era igual a gente. Ele tinha também as dificuldades dele. Ele não era Jesus. Isto é, ele entendia, retificassem as atividades do plano exterior, passar a agir com as pessoas de uma maneira melhor do que agimos hoje, compreender, ser mais fraterno, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento no recinto sagrado das nossas consciências. Purificar o sentimento para que a gente possa deitar a cabeça no travesseiro e nos sentir melhor, sem peso na consciência de não ter feito muitas vezes aquilo que estava ao nosso alcance e não fizemos. Mas vejam que não se trata nada de coisa material, mas ele diz aqui, ações, agir. Estudos, já ouvimos falar de estudos, dentre agir e reagir é bem diferente. Você agir é que faz a grande diferença. Você reagir é uma defesa. Então, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz, por nós, pelos discípulos, na solidão indevassável dos seus sentimentos. Somente nós conhecemos a nós mesmos no íntimo, fora Deus, é claro. Então, tentando purificar esses sentimentos, nós trazer para o bem, deixar um pouco
que a maldade que permeia ainda em nossos corações se cale e que o bem faça a diferença em nossas vidas. É difícil? É. Mas para se combater o mal, só o bem. A lei de Italião já foi há muitos anos. Jesus nos explicou que não tinha mais necessidade do olho por olho, dente por dente. Então a gente pagar o mal sempre com o bem, mesmo que esse mal esteja onde? Dentro de nós mesmos. Quando a gente se revolta com alguma coisa que a gente não consegue mudar em nós mesmos, a gente está pagando mal com mal. Temos que ser pacientes conosco também. Temos que ter paciência também. A renovação é um processo demorado, trabalhoso, mas vale a pena, com certeza. Então só nós sabemos, na nossa intimidade, o que a gente precisa melhorar. Ninguém precisa falar. É até pior às vezes, quando alguém fala pra gente, acaba pirraçando, né? Fala, não, mas vou continuar assim, só porque falou, né? Combatendo o mal com o mal. O companheiro valoroso do Cristo, no caso aqui, nosso irmão Tiago, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, como dito no versículo, né? Porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes, né? Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Então, meus irmãos, a demagogia não funciona no processo de renovação e purificação íntima do ser. Falar é muito fácil, mas a grande diferença é o fazer, e Deus nos oportunizou isso. Mesmo a gente tendo errado tantas e tantas e tantas vezes, o Criador nos dá a oportunidade de retificação de nós mesmos, sem palavras, mas agir, sem reagir, agir, ação. É para isso que Deus nos colocou aqui no planeta Terra, nos criou. Só para ilustrar, do livro Pai Nosso, psicografado também por Chico Xavier, ditado pela nossa querida Meimei. Aqui no capítulo 5 tem uma história interessante sobre o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. É uma história rápida, eu vou ler, para a gente compreender o que Deus quer da gente. É uma história bem singela, o livro, né? Às vezes até um pouco pueril, mas a história é muito boa para a gente entender, né? E ilustrar o nosso estudo da noite. A história é a necessidade do esforço. Conta-se que, no princípio da vida terrestre, o alimento das criaturas era encontrado como oferta da divina providência em toda parte. Em troca de tanta bondade,
o Pai Celeste rogava aos corações mais esforço no aperfeiçoamento da vida. O povo, no entanto, observando que tudo lhe vinha de graça, começou a menosprezar o serviço. O mato inútil cresceu tanto que invadia as casas, onde toda a gente se punha a comer e dormir. Ninguém desejava aprender a ler. A ferrugem, o lixo e o mofo apareciam em todos os lugares. Animais, como cães que colaboram na vigilância, e aves, como os urubus que auxiliam nas obras de limpeza, eram mais prestativos que os homens. Vendo que ninguém queria corresponder à confiança divina, o Pai Celestial mandou retirar as facilidades existentes, determinando que os habitantes da terra se esforçassem na conquista da própria manutenção. Desde esse tempo, o ar e a água, o sol e as flores, a claridade das estrelas e o luar continuaram gratuitos para o povo. Mas o trabalho forçado da alimentação passou a vigorar como sendo uma lei para todos, porque lutando para sustentar-se, o homem melhora a terra, limpa a habitação, aprende a ser sábio e garante o progresso. Deus dá tudo: o solo, a chuva, o calor, o vento, o adubo e a orientação constituem dádivas dele à terra que povoamos e que devemos aprimorar. Mas o preparo do pão de cada dia, através do nosso próprio suor e da nossa própria diligência, é a obrigação comum a todos nós, a fim de que não esqueçamos o nosso divino dever de servir incessantemente em busca da perfeição. Então, o trabalho é esse. Aqui está dizendo, lógico, né, no pão nosso, uma simbologia, pois o Pai Nosso, trazido para nós pelo nosso querido Jesus, não se trata de nada referência, nenhuma referência material. Então aqui é o nosso trabalho íntimo. Não adianta estarmos acomodados no momento que estamos. Ah, Marcelo, mas teve pandemia, mas teve isso, teve aquilo. Não importa, o processo é permanente, o esforço é permanente. É o que Deus quer da gente, já que Ele já nos forneceu tudo isso que nós vemos todos os dias e não nos apercebemos, o planeta Terra em si. Façamos então a nossa parte, renovemos espiritualmente, purificação íntima, façamos a nossa autoanálise, e que Jesus sempre nos abençoe, possamos contar com a ajuda divina e de todos os nossos queridos irmãos benfeitores espirituais que com muita paciência nos protegem, nos amparam, nos guiam. Não esqueçamos nunca de que não estamos sozinhos, mas sempre necessitamos fazer a nossa parte. O processo faz parte da lei de Deus, de purificação, de verticalização da alma, enfim. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Que renovemos então nossos sentimentos, meus irmãos. E que todas as experiências desse ano sejam absorvidas,
e levadas para o resto de nossas vidas, para a nossa eternidade, tudo isso que nós aprendemos nesses tempos. Lamentavelmente, muitos irmãos retornaram à pátria espiritual devido à pandemia, e nós ficamos com o coração apertado com isso. Difícil enxergar algo bom, né, dentro de uma situação dessa que operou não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas que a gente possa levar essa experiência de uma maneira positiva para a nossa eternidade, onde a traça não corrói e os ladrões não roubam. As reflexões sempre nos trarão, através do Evangelho de Jesus, as respostas que devemos receber e as nossas obrigações em cada dia a dia de nossas vidas. Jesus, Senhor, nós te agradecemos novamente pelo teu Evangelho, pela oportunidade do estudo, e que possamos sempre nos sentir impulsionados pelo teu amor, a nossa renovação espiritual, buscando sempre a nossa purificação íntima, através das nossas próprias reformas, combatendo esse mal existente dentro de nós. Auxilia-nos, Senhor, ampara-nos e protege-nos. Muito obrigado sempre por nos autorizar a estarmos aqui presentes neste local abençoado, recebendo sempre esses fluidos beneméritos na qual renovam nosso ânimo e nossa vontade de melhoria. Por isso, sempre te rogamos, querido Jesus, fica conosco, abençoa cada um de nós, hoje e sempre, que assim seja.